Você não produz sem disciplina, hein? Total, você não produz. Então tem uma questão que eu acho fundamental aí, que é o seguinte: alguém tem que dar a última palavra. E esse alguém é você. Está no ar mais uma edição do Pode Acelerar. Hoje está aqui comigo Carlos Júlio, um grande palestrante de liderança. Ele que foi presidente da Tecnisa, presidente da HSM, Educação Executiva, um profissional, um executivo renomadíssimo, que eu tenho todo respeito. Meu vizinho aqui de condomínio. Teu vizinho. Né, Carlos Júlio? Essa é a parte mais importante do currículo. Seja muito bem-vindo ao Pode Obrigado, Acelerar. obrigado. O Marcos estava te devendo esse nosso papo aqui já há algum tempo, né? Mas as agendas começam. Graças a Deus, os eventos voltando, né? Então a gente começa a viajar. Semana passada foi uma semana bem atípica. Eu fiz uma palestra em São Paulo, uma em Belo Horizonte, uma em Salvador e outra em Foz do Iguaçu. Então você imagina que eu circulei de avião por aí, né? Mas agora eu estou aqui tranquilo. Correria para lá e para cá, né? E que bom, né? Graças Vida a Deus. voltando ao normal, né? É, Marcos, é verdade, mas é assim. A pandemia nos ensinou muitas coisas, né? Coisas até que nós deveríamos saber e que precisam da pandemia para nos ensinar, né? Antes da pandemia, eu cheguei a fazer, acho que uma média de 100 a 120 palestras por ano. Como você é um palestrante, você sabe. Para você fazer esse número de palestras, pelo menos metade delas, ou mais da metade, é fora de São Paulo. Então significa, vamos supor que de 120, que 70 são fora de São Paulo, né? 70 fora de São Paulo. Você imaginar que janeiro e julho são meses parados, então nós temos 120 palestras em 10 meses, certo? Então se você está falando de 70 fora de São Paulo, são 7 viagens por mês só para trabalhar, fora que eu tenho os conselhos, né? Tenho as minhas mentorias, etc. Então, na verdade, o que eu quero dizer é assim, eu senti muita falta dos eventos nesses 2 anos, mas eu não sei também se eu quero a vida que eu tinha antes. Eu acho que uma coisa mais regrada, com mais atenção, criando novos conteúdos, porque o que acontece, quando você faz aí 100, 120 palestras, mais as aulas, mais os conselhos, eu acabava produzindo muito conteúdo em avião, em quarto de hotel, né? E eu acho que o nosso público merece conteúdos mais profundos, mais dedicados. E aí nada como um espaço tranquilo aqui na tua casa, essa natureza toda, para que a gente possa criar e desenvolver melhor. Então, vamos dizer assim, 40, 50 por ano, eu vou ficar feliz demais. Legal. A pandemia nos mostrou que existe uma nova forma de viver e trabalhar, né? Exatamente. E, Carlos Júlio, para você, quais as grandes lições que a pandemia trouxe para os líderes dentro das empresas, em especial os empreendedores que nos acompanham aqui, que têm suas pequenas e médias empresas? Eu acho que cada um deve ter tido experiências e aprendizados diferentes, né? Você veja bem essa questão, por exemplo, do home office, né? Essa questão do home office não é nova. Eu trabalhei com Space Planning, né? Fui presidente da Voco, que é a empresa que planeja os escritórios, né? As salas, as estações de trabalho, as salas de reuniões, e monto, então, esses escritórios. Eu trabalhei na Voco de 90 a 94, 95. Naquela época, a gente já falava muito de home office, porque falava-se que era a tendência que as empresas teriam menos espaços de escritório alugados ou próprios, portanto, elas diminuiriam muito a sua despesa, já que os colaboradores poderiam trabalhar em casa e vir à empresa 1 ou 2 vezes por semana, e aí então a tua estação de trabalho passa a ser itinerante. Hoje eu estou usando a estação, amanhã você está usando essa estação de trabalho. Eu estou falando de 90, então nós estamos falando de 30 anos. Muito bem, teve que vir a pandemia. Deixa eu dizer uma coisa para você. E já naquela época, e nesses 30 anos, esse debate sobre o home office, ele tinha 2 pontos de vista diametralmente opostos. Tinham aqueles que falavam assim, você está brincando que eu vou trabalhar em casa, eu preciso do meu time, eu preciso da cultura corporativa, eu gosto do happy hour, eu gosto do cafezinho. Não, eu não consigo pensar em trabalhar em casa. E outros diziam assim, ficar livre do trânsito, né? Poder ter 2 horas a mais fora o trânsito significa eu poder dedicar a mim, a minha família, ou mesmo ao meu trabalho e aos meus clientes. Então tinha aqueles que eram
Gente, se eu tiver a chance de trabalhar em casa, eu vou trabalhar em casa. É que disse, não, por nada eu quero trabalhar só em casa. O que eu acho que essa pandemia nos mostrou? Que sim, é possível trabalhar em casa para muitas posições e muitos cargos, mas também o ser humano, nós por sermos um ser sociável, nós queremos também estar no ambiente corporativo, tomar café juntos, fazer happy hour, almoçar juntos. E aí tem um grande elemento que eu acho que é o grande aprendizado, se é que todos aprenderam. Como é que nós criamos cultura corporativa estando longe? Porque a cultura são os valores e os princípios praticados, não desejados. Você pode escrever o manifesto mais lindo que você queira, se ninguém seguir aquilo, não é cultura. Então esse acho que ficou um grande desafio. Como é que eu crio uma cultura corporativa se eu não estou vendo o time? E descobrimos mais coisas. Tem gente que não sabe liderar à distância, mas também, Marcos, por incrível que pareça, tem gente que precisa e se sente para o mais produtivo sendo liderado. Tem gente que precisa, usando um termo mais pesado, ser mandado. Não mandado no aspecto negativo da coisa, mas ser coordenado. Direcionado, né? Comandado. Né? Então, acho que esse é um dos grandes aprendizados da liderança. Né? Como é que você lidera uma equipe remota? Como é que você cria cultura corporativa com uma equipe remota? Eu acho que são aprendizados. E nós sabemos hoje que, eu estou aí em 5 ou 6 conselhos, um dos grandes desafios agora é trazer o pessoal de volta. As pessoas não estão querendo voltar para trabalhar, né? Não estão querendo voltar, muitas empresas estão propondo um modelo híbrido, ou 3x2 ou 2x3. Exato. Foi o que a gente fez. Eu tenho uma participação societária na Eduz, que é uma empresa de tecnologia em Sorocaba, uma empresa maravilhosa. E são em torno de 500 colaboradores lá. Olha, bastante. E a gente definiu esse modelo híbrido, né? Onde as pessoas têm que estar no escritório 2, 3 vezes por semana. Mas tá um desafio de fazer as pessoas comparecerem essas 2, 3 vezes, porque elas acostumaram a ficar em casa. Não, e tem mais um detalhe que a gente está enfrentando esse desafio, que é o seguinte, as pessoas não necessariamente estão entrando em acordo quais são esses 2 dias de escritório. Uhum. E muitas vezes os 2 dias de escritório é para provocar a colaboração, você se ver, você conversar, você conhecer as pessoas. Se forem 2 dias, mas quem vai quando quer, quando é que você vai ter o teu time reunido? Aí que vem o desafio, que se você, né, se você determina esses dias, por um lado, você acaba sendo um pouco mais coercitivo e às vezes você, que nem nosso caso lá, não comporta o escritório, como a gente cresceu muito na pandemia, não comporta todo não mundo. comporta todo mundo. Então, mas aí, Marcos, a solução que nós estamos encontrando é você reunir por times, porque veja bem, você não está pedindo para a pessoa ir ao escritório 2 ou 3 vezes por semana, só para saber se ela existe, porque você mede o trabalho dela de outra forma. Mas você está pedindo que é para o time poder se reunir, conversar, discutir. Acho que respirar a cultura, respirar a cultura. E tal. Né? Então, uma das formas é você dividir, sei lá, olha, então, segunda e quinta é a equipe de vendas e marketing. Sexta e quarta é a equipe de produção, depende muito da característica da sua empresa. Então, eu acho que é por aí. Mas tem um detalhe importante. Tem gente que está falando assim, não, mas de sexta eu não posso porque eu tenho o curso de linguística. Aí o cara fala, mas você não podia ter curso de linguística no horário da empresa. Porque também isso é um detalhe importante, você, empreendedor, precisa tomar cuidado com isso. Nós não podemos, por essa questão da discussão do home office, a tua empresa não ter liderança, disciplina. Você não produz sem disciplina, hein? Total. Você não produz. Então, tem uma questão que eu acho fundamental aí, que é o seguinte, alguém tem que dar a última palavra. E esse alguém é você. Tudo bem, se a gente consegue discutir com o time e chegar num denominador comum, acho que nessa coisa da nova economia, das estruturas organizacionais mais achatadas, muito bom. Eu acho que é um compasso, um modelo de gestão muito bom. Mas se não tiver, você tem que tomar decisão. E essa questão do home office, tem gente que está entendendo esse home office como day off, né? Né? Eu peguei um caso aí outro dia numa das empresas que eu estou no conselho, que a pessoa falou assim, eu estava casualmente na sala do gerente, ele estava conversando com ela online, eu do outro lado da mesa, ela não me via, mas eu ouvia. E ela dizia assim, não fulano, mas sabe o que acontece? Às 9h30
Eu, normalmente, às 9h30, eu saio, como falou o nome da cachorrinha, eu levo ela, porque ela precisa fazer as necessidades dela e tudo mais, tal e tal. Né? Falou, mas puxa, mas às 9h30 você não pode fazer isso. Falou, não, mas depois eu trabalho até às 8 da noite. Mas a questão não é essa. Mesmo estando home office, você precisa ter certeza que a pessoa está na frente do computador e acessível. Então você está em casa, mas você está em horário de trabalho, porque senão a coisa não vai funcionar. Aí eu acho que faltou um pouco as empresas treinarem, né, os seus colaboradores em como trabalhar em casa. A gente até, hoje o nosso time, nós aqui na empresa de educação, que é o Estado Empresarial, nós estamos com 65 colaboradores aproximadamente. Sim. E a gente fez um encontro, a gente trouxe todos os colaboradores aqui para São Paulo. E nós ficamos 3 dias num evento interno que a gente chamou de Acelera Time e Alinhamento Estratégico. Perfeito. Onde a gente reforçou a cultura, deu as metas do ano, né? Trouxe todo o nosso programa de remuneração variável, que aqui a gente tem uma remuneração variável que cria múltiplos de salário para os colaboradores conforme o alcance de metas. E aí um ponto... A gente pegou um momento ali do Acelera Time para treinar os colaboradores em relação a como eles devem trabalhar no home office. Casa de ferreiro, espeto de aço inoxidável. Isso aí. Espeto de pau, Boa, não, né? perfeito. Então, se você trabalha com educação executiva, a tua gestão tem que ser exemplar, porque senão você vai ensinar o que você não pratica, o que não é muito anormal, você sabe disso, né? Exatamente. Infelizmente, né? Infelizmente. Agora, né? Carlos Júlio, você como um dos maiores palestrantes aí de liderança, essa carreira brilhante como executivo... É maior como... mesmo, que eu engordei. Você vê que eu faço academia, mesmo assim. Não, mas você está bem, você está bem. Qual é ou quais são as grandes lições de liderança que você mais compartilha nas suas palestras ou olhando para a sua própria vivência? Claro que quando a gente fala de liderança, é uma infinitude de coisas, né? Sabe que uma vez a gente vendeu um projeto de desenvolvimento de liderança para o SESC Senat. Isso aconteceu no IBC Company, que era uma área de soluções corporativas que existia lá no IBC quando eu era sócio lá da empresa. E aí a gente vendeu esse programa de desenvolvimento de liderança para 800 gestores. Eu chamei o time pedagógico do IBC e falei, vamos catalogar todas as palavras que tem na língua portuguesa correlacionadas à liderança. Passou uma semana, o time voltou com 1000 palavras e falaram assim, nossa, Marcos, mal começamos. Eu falei, pode parar. Nisso eu cheguei nessa conclusão, né? Liderança é uma infinitude de detalhes, de coisas, mas tem os key points, né, Carlos Júlio? Quais são as grandes lições? Depende do seguinte, você tem, e nós temos o nosso métier, aqueles colegas, aqueles palestrantes, vamos dizer assim, mais motivacionais, mais do coração, etc., que levam a coisa com uma carga emocional muito grande. Não estou dizendo que isso está errado, mas eu acho que o modelo melhor, aliás, isso é aristotélico, isso tem mais de 2000 anos, é o pensar, o sentir, o querer. Você tem que juntar aqui o pensar com o sentir. E tem outros, talvez mais com uma visão até mesmo acadêmica e prática, afinal de contas, eu fui presidente de multinacionais durante 35 anos. É uma visão mais pragmática, é uma questão mais técnica da liderança. Então, vamos lá. Quando você pega essa vertente mais, vai na paixão, vai na raça, que tem valor, mas na minha opinião, não se sustenta. Concordo. É mais ou menos aquela coisa. O líder é aquele que motiva o time. O líder é aquele que forma novos times. Né? O líder é aquele que serve, não aquele que se serve. E nenhum desses conceitos está errado. Mas, no final do dia, o que é o líder? O que é liderar? Liderar é você entregar o resultado ou vou melhorar. Liderar é você bater as metas com consistência e regularidade através da equipe. Essa é a definição. Legal, perfeito. Isso é liderar. E se eu tivesse que grifar alguma coisa na frase, eu grifaria através da equipe. Porque o que acontece? Se tem alguns profissionais que são profissionais de alta performance, os caras são muito bons naquilo que fazem, mas não quer dizer que ele é um líder. Por exemplo, sabe aquele profissional que chega no último dia do mês e traz um contrato grande? Aí todo mundo aplaude. Puxa, que bom que fechou o mês. Mas eu digo assim, quem joga pelo time não é o líder é aquele que faz o time jogar. Porque, veja bem, se você, em vez de trazer o resultado pela equipe, pelo time, você vai buscar o resultado, e quando você não trouxer
E quando você estiver doente? E quando você estiver em férias? Imagina, a empresa moderna não pode mais ter gente insubstituível. Imagina, o cara não pode morrer, né? Ó, você não vai morrer e deixar a gente na mão, não é? Boa, boa. Então, o líder é aquele que faz o time jogar, não que joga pelo time. Então, pragmaticamente, o que é liderar? Liderar é você trazer o resultado através da equipe. Agora, tem gente que traz esse resultado através da equipe de uma maneira mais com a cenoura na frente, né? Então coloca a premiação, você mesmo falou, olha, aqui a gente tem múltiplos de salário de incentivo e tudo mais e tal, que é uma metodologia, é uma coisa. Tem outros que já criam uma coisa mais dinâmica dentro da empresa, como se fosse uma equipe de futebol que tem que ir lá conquistar o coisa. Tá tudo certo do mesmo jeito, né? Importante é o seguinte, e isso daí a gente sabe que é uma habilidade de um líder que é bom gestor, porque se o cara for líder e não for bom gestor, ele não sabe fazer isso. Que são coisas distintas e complementares, né? São complementares e eu acho que essa sinergia potencializa o trabalho tanto do líder como gestor, que é o seguinte, que é ter a habilidade de botar a pessoa certa no lugar certo. Porque quantas vezes você coloca a pessoa certa no lugar errado e a pessoa certa no lugar errado, ela desanima e vai embora, não está curtindo o trabalho. Mas também você colocar a pessoa errada no lugar certo, quebra a empresa. E não adianta. E isso é o líder quem tem que determinar. Quer dizer, o que é que você faz melhor do que eu, o que é que eu faço melhor do que você? Então eu vou alocar você naquilo que você faz melhor e você vai me alocar naquilo que eu faço melhor. Então esse olhar para a equipe, que na verdade, Marcos, se você pegar nos esportes é claríssimo, né? Tá certo? Olha só, você pega quantas vezes um treinador vai treinar uma equipe e ele olha para um jogador e fala, você está na posição errada, querido. E ele, como é um expert, ele muda o cara de posição e o jogador cresce. Talvez o exemplo mais notório ou mais comentado no futebol é o caso do Cafu com o Vanderlei Luxemburgo, né? O Vanderlei Luxemburgo falou, pera um pouquinho só, você corre demais, tem um fôlego fantástico, vai e volta e cruza com precisão, que você está fazendo no meio de campo. Colocou ele na lateral esquerda. E ele virou o maior lateral esquerdo do mundo durante alguns anos. Acho que é lateral direito. Perdão, né? lateral direito. E ele virou o melhor lateral direito durante vários anos seguidos. Não é? Então você imagina quanto vale um líder que olha e fala assim, espera um pouquinho, meu. Você é o cara certo no lugar errado. Deixa eu colocar você no lugar certo. E ele cresceu, e ele explodiu. E no futebol mesmo, tem vários casos desses. Tem vários pontos que você trouxe que eu corroboro, assim, em gênero, número e grau, né? O primeiro, essa questão da importância do resultado vir através da equipe. Não através de um super-herói que busca o contrato no final do mês e tira uma carta da manga ou tira um coelho da cartola, que é o que muitos empreendedores fazem, né, Carlos Júlio? O empreendedor, ele acaba... Tem que salvar o mês, ele vai atrás. Exato. Olha, eu nem condeno que você não tenha essa necessidade pontual, mas você fazer isso e não capacitar o time para que ele faça isso no seu lugar é um erro cruel. O problema é que o empreendedor, ele transforma coisas temporárias em permanentes. Como ele usa, né, o superpoder de resgatar um mês, aí no outro mês ele faz igual, e ele nunca aloca espaço na agenda para liderar as pessoas de verdade. Esse domingo, eu fiz o encerramento do congresso do COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Que legal. Que é uma delícia, porque eu não estou falando lá para homens e mulheres de negócios, também estou, porque muitos têm negócios, mas você está falando lá para gestores de carreira, para atletas, para gestores de clubes e tal. E aí eu mostrei, pena que eu não tenho aqui, senão a gente colocava até no ar. Eu coloquei um gráfico mostrando por que as empresas, como é que a maioria das empresas, que é um dado cruel, né? Segundo o Sebrae, só 8 de 100 empresas duram mais que 5 anos. 42 CNPJs abertos, de 100 CNPJs abertos num ano, 42 fecham no mesmo ano. É uma taxa de mortandade imensa da empresa. Só que aí eu mostro numa curva qual é o circuito que eles fazem, que é que a empresa nasce, algumas crescem, algumas amadurecem e quase todas declinam e morrem. E aí eu fui trabalhar o seguinte, vamos trabalhar quem não morre. Quem são essas 8 de 100? Quem são essas Dupont que tem 200 anos, uma Bayer que tem 180, um Bradesco que tem, sei lá, quase 100?
Por que essas empresas estão há muito tempo? E essas são as empresas que conseguem antecipar a sua inovação, o que eu chamo de reinvenção. Né? E esses ciclos de reinvenção estão cada vez mais curtos, mas cada vez mais curtos. Então, como é que a gente faz para se reinventar no seu próprio negócio? Então, por que eu usei essa analogia lá no congresso do COB? Porque isso tem muito a ver com a vida do atleta. Tipo assim, bom atleta, você acha que você vai competir até os 30 anos? Tá, então no 29º ano é que você vai pensar o que você vai fazer? Não vai dar tempo, hein? Sabe assim? Então, mostrar como é que funciona esse... Você pode ter uma reinvenção, que eu chamo de concêntrica, ou vocacional, quando é dentro do seu próprio negócio. Por exemplo, você que trabalhava lá com seu pai, já nessa área de capacitação, treinamento e tudo mais, e aí o que você faz? Bom, eu vou pegar agora um outro tema que não é o coaching, é o desenvolvimento, o crescimento, o grow hack e tal, e vou trabalhar do lado de cá. Então, isso a gente chama de vocacional. E existem outros tipos de inovação e de crescimento empresarial, que é quando você diversifica, que tem muito mais riscos. Né? Claro, quando você vai para uma área que você não conhece. Mas muitas vezes o seu produto, ou o seu negócio, ou a sua carreira ficou obsoleta. E aí não tem jeito. Aí é uma reinvenção muito mais radical. Eu costumo dizer que o mundo está cada vez mais volátil, né? Incerto, complexo, ambíguo. É o VUCA. E essa reinvenção, eu acho que ela é macro e micro. E às vezes as empresas ficam paralisadas porque ela quer fazer uma reinvenção macro, mas às vezes ela precisa de reinvenção micro. É reinventar meu processo comercial. É verdade. É reinventar o meu mix de produtos. Reinventar pequenos detalhes também. O que você está colocando no campo da inovação, da reinvenção, está correto. Só que para o nosso aqui, pequeno e médio empreendedor, que é o público que te segue, eu faria uma análise um passo atrás. Aliás, eu batizei isso internamente. Eu chamo isso do básico bem feito. E olha, eu tenho empresas que eu participo de conselhos que faturam bilhões e tem empresas de milhões, na tua própria Goiânia mesmo lá, e que o modelo serve para qualquer uma. Então, vou passar para você, passando aqui para a tua audiência, que talvez seja uma coisa importante. O que é o básico bem feito? São 3 passos. Então é o seguinte, se você vai analisar o teu negócio, o que você tem que fazer com o seu negócio, você pensa o seguinte: o que eu já faço bem que eu tenho que fazer melhor? Por que esse raciocínio? Porque assim, se você tem cliente, se você está tendo êxito, sucesso, pequeno ou grande, não importa, é porque você tem qualidade. Quais são essas qualidades que eu tenho que proteger? E intensificar também. Intensificar. Então, como é que eu faço cada vez melhor o que eu já faço bem? Bom, depois que você analisou esse ponto, você vai para o segundo. Só depois. Qual é o segundo? Onde é que eu não estou mandando bem que eu preciso corrigir? O que eu não estou fazendo legal que eu preciso corrigir? E você vai corrigir. E aí vem o terceiro ponto. O que é que eu ainda não faço que eu posso ou preciso fazer? Então, olha só. O que eu faço bem, que eu posso fazer melhor, é melhorias contínuas. O que eu não faço bem, que eu preciso fazer, são as correções, é um trabalho de qualidade, de processos, de eficiência. E o que eu ainda não faço, que eu preciso fazer, é a inovação. Que você falou, pode ser pequenas ou grandes, está correto. Até porque, assim, se é uma coisa que eu não faço, mas que o mercado faz, para mim é inovação. Na minha empresa, no meu negócio, na minha carreira, é inovação. Puxa, eu não fazia isso, agora eu faço isso. Agora, olha que interessante. Se você se propõe a fazer uma coisa que nem você e nem teus concorrentes fazem, aí é disrupção. Então, o que é a disrupção? É quando você oferece um produto ou um serviço que ninguém pensou ainda, ou que ninguém oferece. Podem até ter pensado, mas ninguém ainda foi capaz de oferecer. Agora essa disrupção é mais desafiadora, né, Carlos Júlio? Porque eu vou vou ter que desbravar uma floresta que ninguém desbravou, né? E até o Jim Collins, não lembro se é no Feitas para Vencer, acho que você vai falar do Good to Great. Mas vamos lá. Em um dos livros dele, ele traz a ideia de que nem sempre vale a pena ser o pioneiro. Isso. Né? Que é melhor você deixar as pessoas desbravarem, depois você fazer com mais excelência aquilo que foi feito. Então, mas sabe por quê? Porque o Jim Collins, veja bem,
O Build to Last é um livro, acho que, se não me engano, da década de 90. Pelo menos a pesquisa é, né? Eu tô te falando Esse conceito é do Build to Last. Build to Last, né? Então, eu tô falando isso... Você deve ter conhecido ele na Não, HSM. eu convivi com Conviveu ele. bastante com ele. Tem no meu WhatsApp lá, o Jim Collins. Collins. Então, mas assim, na verdade, quando ele escreveu isso lá na década de 90, você tem que entender o seguinte, nós vínhamos de uma cultura empresarial, meio Michael Porter, que acreditava o seguinte, que se você fosse bom na tua cadeia de valor, você era competitivo. Acontece que a nova economia foi derrubando muito desses conceitos da cadeia de valor, do próprio Jim Collins, é melhor ser bom do que ser o primeiro e tal. Não, hoje em dia tem muito valor você fazer a disrupção, você ser o primeiro. Até porque a tecnologia está muito acessível, né? Hoje você desenvolver um app ou testar uma solução é 100 vezes mais fácil do que há 20 anos atrás. Eu acho que você tem um impacto da tecnologia, inegável, teu ponto está correto, mas você tem algo que as pessoas, talvez da velha economia, não pensam. Eu estou dizendo isso porque eu sou um pessoa que vem da velha economia. Imagina, eu trabalhei em construção civil, indústria têxtil, o que há de mais velha economia. E depois eu entrei na nova economia quando eu montei a Digital House. E depois quando eu fui lá para o Design Thinking com a Ecos, né? Então eu migrei por esses dois mundos. E uma coisa que você tem que entender hoje, que a forma de gerir as equipes dos negócios mudou muito. Então, quer dizer, aquela coisa da unidade de comando, tal, aquilo lá envelheceu muito rápido. Então, a trilogia hoje da nova economia, que serve para empresas da velha economia também, para empresas da nova economia, mas também serve para empresas da chamada velha economia ou da economia tradicional, essa trilogia ela é baseada em empatia, colaboração e prototipação. Olha como é diferente. Empatia significa, né? Como é que eu visto o sapato do meu cliente, como é que eu visto o sapato dos meus colaboradores? Aonde estão as dores, as necessidades, os desejos mais prementes que eu consigo resolver? Segundo ponto, eu não consigo mais resolver sozinho. Acabou os Jack Welch's da vida. Acabou os Abílios Diniz da vida. O nome do jogo é time. A tua habilidade de liderança é formar o melhor time. Mas não é você que entrega ao time. Então, nós estamos na era da colaboração. Então, olha, empatia, colaboração. E o terceiro passo, que é uma mudança... Você imagina, Marcos, eu estou lá há 40 anos, não estou brincando, ininterruptos, em sala de aula, ensinando planejamento. Imagine para um cara, para um professor de planejamento estratégico, tanto lá na FIA USP, como lá na GV, no IBMEC. Você imagine alguém que, quando um aluno entregava um trabalho de planejamento, com menos de 20, 30 páginas, eu devolvia. E hoje eu estou falando para ele, se você não me colocar a tua ideia numa folhinha, num canvas, me resume aqui num canvas, eu não quero nem ver teu trabalho. Então, olha a grande mudança. E uma das grandes mudanças é justamente o que a gente chama de prototipação. Então, antigamente, assim, a empresa levava anos, vamos supor, desenvolvimento de produto, para pegar um item só. Ela ficava anos desenvolvendo um novo produto, testava, porque ela não podia errar e ela colocava no mercado, não podia errar. Hoje a moçada faz o seguinte, não, eu crio um produto minimamente viável, o nome é esse, MVP, produto minimamente viável, e jogo no mercado. E o meu cliente vai me dizer o que eu tenho que melhorar. Ou seja, o próprio cliente virou um instituto fidedigno de pesquisa do produto ou do serviço. Aí o cliente fala, bom, 3 dias para entregar é muito. O cara, bom, como é que eu faço para entregar no mesmo dia? Olha, a tua embalagem está acontecendo isso, eu melhoro a embalagem. Olha, está muito pesado, vou ter que deixar o produto mais leve. E esse conceito do MVP, né, e da agilidade nas coisas, extrapola até a questão de produtos. Esses dias eu estava conversando com um dos empresários do Giants, e ele estava falando de uma ideia de montar um novo canal de vendas para atacar uma nova indústria, né, ou seja, uma nova vertical. E ele estava com todo um desenho de planejamento dessa área, tal, enfim, e ele me mostrou um book, um material super completo. E eu falei assim para ele, cara, por que ao invés de ter gastado tantas horas e tantos recursos para desenhar tudo isso, você não contratou, sei lá, um estagiário ou um vendedor, ou você não apartou metade do tempo de um vendedor para testar isso tudo? Testa na prática, não na teoria, né? Isso. Que casa com o conceito da prototipação. Olha, você imagina o seguinte,
Marcos e quem está nos assistindo. Você imagina que lá na década de 90, a Procter & Gamble, a gigante Procter & Gamble, a fantástica Procter & Gamble, talvez junto com a Lever, as duas empresas que mais sabem criar marcas poderosas, né? Head and Shoulders, Crest, vai por aí afora. Gillette. Você imagine que a Gillette, ela levou não sei quantos anos, mas eu sei que ela gastou 5 bilhões de dólares em pesquisa para pôr a terceira lâmina no barbeador deles. Porque uma faz tchan, outra faz tchan, 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 tchan. Gente, 5 bilhões de dólares, você tem que montar mais 3 Procter inteira, não é uma lâmina. Então, olha só o que era a engenharia de 20 anos. Os caras, como é que eu queria... Hoje, com 5 bilhões de dólares, o cara vai criar um creme que você passa no rosto, aí você passa a toalha e já saiu os pelos. Não tem mais o que fazer barba. Não tem mais tempo. Como é que você faz? Entende? Então, é isso que eu estou falando, cara, da velha economia. E veja bem, até indústrias tradicionais, como, por exemplo, que é a coisa mais tradicional que a indústria automobilística, você vê que hoje ela cria uma plataforma, em cima da plataforma, da mesma plataforma, ela faz 10 modelos diferentes. E ela vai evoluindo, por quê? Porque não dá tempo mais. Né? E isso já não é de hoje, isso vem desde a indústria eletrônica japonesa, que o cara lançava um modelo, vamos supor, quando você tinha o toca-fitas, né? Que é da época do toca-fitas, ou do videocassete. Todo mês ele lançava um modelo novo, porque não é que lançava um modelo, na mesma plataforma, ele colocava um feature novo. Então, agora grava mais rápido, agora grava mais limpo, agora tem um Dolby System. Agora, eles iam criando em cima de... Então, essa velocidade na produção vem há muito tempo sendo tomada. Agora, se você ficou lá atrás, né, e ainda pensa que o cliente vai ficar de braços cruzados esperando você melhorar o seu produto, esquece. Importante ter senso de urgência. Né? Hoje eu entrei, hoje tinha aqui um demo, a Agulhas Negras mandou um iX, que é o 100% elétrico da BMW. Vai ter outro torneio de tênis. Vai ter o torneio, Isso é para você que é jogador de tênis. Você tem que começar a jogar também. Precisa começar. O Elmer já me mandou recado e tudo. Aí, então, o carro 100% elétrico. Bacana, qual a autonomia? 400, 500 km, tá bom, não sei o que e tal. Quanto tempo demora para carregar? Ó, minha cabeça velha economia. Aí, de repente, eu entrei dentro do carro. Deixa eu entrar dentro do carro dele. Aí, você entra dentro do carro e você vê que ele é completamente redesenhado. Então, o painel dele é uma tela de plasma, assim, acho que de uns 80 centímetros, inteirinho. Aí ele tem 40 alto-falantes dentro do carro. Mas por que 40? Porque ele simula um monte de sons diferentes. Por quê? Porque não tem barulho de motor. Então, quando você percebe, não é que o carro virou elétrico, né? Não, é um computador que virou carro. Não é mais um automóvel aquilo, só porque tem rodas. Ele faz tudo, ele para, ele breca, ele te mantém alinhado, se você estiver na pista das pistas europeias, americanas, que já tem sensores, baixou a velocidade da via, ele abaixa a velocidade do carro. Quer dizer, é o prenúncio ou é a prévia do carro autônomo. Então a gente já está caminhando para isso, entende? Então essa evolução, porque uma coisa é você pegar aqui um startup e tudo mais, né? E lança, ou sei lá, um iFood da vida, claro, tem tecnologia, mas está muito mais baseado em algoritmos e tudo mais. Outra coisa não, eu tenho que entregar um carro para o camarada de 600 mil reais, com 5, 6 assentos, com todos os aspectos de segurança. Então eu tenho que produzir aquilo. Então vejam como as linhas de produção foram evoluindo. E evoluindo muito rapidamente, né? Então, eu acho que a liderança para liderar essas novas cabeças, essas mentes disruptivas, também tem que ser uma liderança disruptiva. Agora, num dado momento aqui, a gente falou da distinção e da complementariedade entre o líder e o gestor, né? Na sua opinião, qual a diferença do líder e do gestor? Todo gestor é líder? Todo líder é gestor? Não. Como que você entende essa complementariedade, essa distinção? Eu não faria essa distinção. A distinção que a gente faz classicamente é entre empreendedor e gestor. E aí sim, para o teu público aqui,
né? Até porque acelera empreendedor, acelerador empresarial tem a ver com acelera empreendedor. Total. Total. Então, o que acontece? E isso é uma lição que a gente já aprendeu, porque está nos anais aí do management, que é o seguinte, nem sempre, ou raramente, vou mudar, hein? Raramente o empreendedor é um bom gestor. Raramente. Por quê? Porque as características de um gestor e de um empreendedor são diferentes. O empreendedor, ele detesta a rotina. O gestor adora a rotina. O gestor, ele detesta ficar mudando toda hora as coisas. Tá certo? O empreendedor, ele se cansa rápido das coisas. Né? O gestor não. Quanto mais estabilidade, quanto mais ele conhecer o que ele está fazendo, mais paz de espírito ele tem, mais tranquilidade ele tem. Então, o que a gente sabe? Veja bem, isso é antigo, isso é um estudo do Itzhak Adizes, chamado Ciclos da Organização, que deve ser da década de 80. Chama Os Ciclos da Organização. Um livro que vale a pena ser lido ainda hoje. Então, o que ele diz, né? E se você fizer hoje a pesquisa que ele fez na década de 80 com quem surgiu de lá para cá, você vai ver como ele tinha razão. Ele dizia o seguinte, que os negócios que deram mais certo, mais rápido, mais sustentáveis, é quando o empreendedor traz atrás de si um gestor. Porque o que acontece? O empreendedor fala, olha, vou usar um termo aqui talvez inadequado. O empreendedor é um porra louca. Ele vai fazendo, ele não quer saber se tem dinheiro, não tem... Se você tem um cara que vem atrás te organizando, você cria sustentabilidade no negócio. Senão o empreendedor quer. Ou uma equipe junto, Ou né, uma te equipe, ajudando. Né? Uma equipe. É por isso que eu digo para os empreendedores, você precisa de pessoas complementares a você. É verdade. Porque tem uma armadilha na hora da contratação que eu chamo de armadilha da empatia, Carlos Júlio. Gostou, mas não é competente. Né? Exato. Eu gostei de você porque eu estou me vendo em você, mas eu preciso de alguém que é oposto. Eu lembro quando a gente foi implantar um processo de orçamento dentro da empresa e a gente estava trazendo um controller. E a gente trouxe um controller para dentro da empresa. E o controller é uma pedra no sapato do empreendedor, né? O cara exige nota de tudo, pauta de tudo, enfim. Então ele era uma pedra no meu sapato, mas ele foi fundamental para trazer um outro nível de organização orçamentária, gestão financeira. Todo negócio que eu montei, para mim ou para algum grupo econômico, as primeiras pessoas que eu me cercava era do legal, do jurídico, podia ser interno ou externo, e do CFO, financeiro. Por quê? O financeiro, porque eu sou empreendedor, eu quero fazer. Aí, de repente, ele vem assim, tá, mas e o dinheiro para fazer isso? E de onde você vai tirar o dinheiro? E o legal para me dizer se podia ou não podia, porque às vezes você quer fazer coisas. Não, peraí, mas não pode. Tem a questão ambiental, ou tem a questão trabalhista. Então, você precisa desses dois elementos. Porque é mais ou menos assim, olha, eu tenho um livro de empreendedorismo, né? Aliás, foi uma palestra que eu fiz lá para a Rede Telesul na sexta-feira em Foz do Iguaçu. O empreendedor tem essa característica. Quando alguém me pergunta qual é a diferença, porque eu fui executivo e virei empreendedor, e eu digo o seguinte, quando você é empregado, você sabe exatamente quanto você vai ganhar no mês. Quando você é empreendedor, você sabe exatamente quanto você vai gastar no mês. Então, primeiro, você tem estômago para lidar com isso? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão é assim, o que é um empresário? É um empreendedor que deu certo. Porque a gente só fala dos casos que dão certo, aqueles empresários. É um empreendedor que deu certo. Mas tem um monte de empreendedor que não deu certo. Mas, às vezes, não deu certo por quê? Porque ele quer ter um negócio dele, ele quer ter autonomia, ele não quer ser empregado, ele quer ter sucesso financeiro, mas ele não tem perfil. E se você não tem perfil, não adianta. Não vai. Não vai. Ou então você não tem a competência para buscar um colaborador que tenha o que você falou, aquilo que eu não tenho, que normalmente é alguém mais estruturado, mais dia a dia e tudo mais. Bom, e aí o que eu faço então? Eu não tenho dinheiro para contratar. Arruma um sócio que tenha essa competência. Eu sei que tem gente que tem alergia de sócio, mas, de novo, não dá mais para ir sozinho, não dá. Então, se você tem um sócio que tem uma cabeça estruturadinha e tudo mais, tal e tal, então ele também está no risco. Não, quando você tem uma empresa com sócios com perfis complementares, você tem muito mais potencial para aquele negócio, né? Sim. Inclusive fundos de investimento. Eu invisto em algumas startups. Na hora que eu vejo... E a startup é uma pequena empresa, nada mais que isso. Na hora que eu vejo, por exemplo, meus sócios da Nectar, sou sócio de um CRM que se chama Nectar CRM.
E um dos 3 sócios empreendedores lá da Nectar, nós temos o João. O João, ele é mais comercial, marketing, ele é mais hustler, é um cara de visão, de estratégia, ele é mais empreendedor. Nós temos o Pedro. O Pedro é um cara mais de operações, de back-office, de processo, de atendimento. Nós temos o Fabiano, ele é bom de tecnologia. Então, ele é um ótimo head de produto, um ótimo CTO, um ótimo chefe de tecnologia. Então, o negócio tem muito mais potencial. Então, não tem dúvida. Essa questão de ter alergia a sócio é coisa do passado. Você deixa... Não, eu até acho assim, precisa tomar cuidado quando são sócios que participam da gestão, precisa ter um certo alinhamento de cultura, vocês gostam mais ou menos das mesmas coisas. Competências diferentes é outro papo, como você está dizendo. Eu digo assim, né? Valores iguais, competências complementares. E, claro, tem que acertar na relação. É que nem casamento, né? Pode ser a melhor coisa na vida dos dois ou a pior coisa. É porque hoje você tem muitos sócios que são só sócios investidores e que muitas vezes ajudam. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, ele montou uma escola que saiu muito bem, vendeu para um grupo estrangeiro. E aí ele foi até dirigir esse grupo estrangeiro no Brasil, chegou uma hora e falou, não, eu vou cair fora por quê? Porque ele tinha investimento lá numas 10 startups, mas ele fez a coisa certa, ele só investia em startup porque ele participava do conselho. Então, uma vez por mês, ele senta lá e discute todo o negócio da empresa e tudo mais. Ele é um caso raro, porque desses 10 investimentos dele que eu acompanhei, nos últimos 5 anos já deu 2 unicórnios. Uau, é um ótimo track record, né? Não, Agora, eu tenho uma tese, essa questão que você disse, né? Que raramente o empreendedor ele vai ser um bom gestor e ele tem que ter uma pessoa ou um time de gestores que o ajudem a... Porque para mim, assim, né? Você cresce e depois você organiza. Isso. Não dá para você organizar então, mas e quando depois ele vem crescer. Atrás, ele já vai organizando. Exato. Vou dar um exemplo para você. Olha. Bill Gates com o Steve Ballmer. Isso, perfeito. Certo? O Steve Jobs com o Wozniak. Pode ver. Sim, sim. Todos e existe uma diferença que eu trago, que é assim, uma coisa é a desordem do crescimento, outra coisa é a bagunça caótica. Tem empresas que justificam e mascaram uma bagunça caótica como uma suposta dor de crescimento, mas é incompetência de gestão. Então, uma certa desordem, uma certa dor do crescimento faz parte. E aí, o que eu acredito que talvez assim tem dado tanto resultado para os empresários no acelerador empresarial? Porque os empreendedores vão para lá, Carlos Júlio, e eles desenvolvem um mindset e um conjunto de ferramentas de gestão. E por mais que talvez eles não se tornem ótimos gestores, eles começam a entender a importância da gestão. E aí eles dão espaço para que emerja novas lideranças e novos gestores. Eles começam a dar espaço na empresa para o planejamento estratégico, para a solução de problemas, para o ouvir o cliente, ouvir o mercado. Então, mesmo que você, empreendedor, não vá se tornar o melhor gestor do mundo, você precisa entender de gestão, senão você não vai entender a importância e a relevância disso e não vai dar espaço para que os gestores da sua empresa levem para você processos, procedimentos, metas, eficiência, eficácia. É verdade. Então, desenvolver esse entendimento do que é a gestão porque não é fundamental. O fato que você é empreendedor e você tem um gestor, eu não estou aqui pregando ou incentivando que você largue tudo na mão do teu gestor, não é isso que eu estou dizendo. Né? 2 erros que você pode cometer: ter um gestor e não dar pista para ele voar, ou ter um gestor, né, e você dar toda a pista do mundo e largar. Não, você é a pessoa da visão, você é o empreendedor, sabe para onde vai o negócio, você está em contato com o cliente, com o mercado, então você abastece com isso. Né? Mas eu acho que o princípio geral, uma característica importante do empreendedor, é ouvir muito, porque tem muito empreendedor que sai falando, por quê? Porque ele quer evangelizar as suas ideias, que em dado momento é importante, porque isso também cria cultura. Aliás, eu estou escrevendo um livro agora com o professor Jay, lá da Colômbia, nós vamos lançar, vai ser meu primeiro livro lançado nos Estados Unidos. Que legal. Que é justamente sobre como que você cria cultura corporativa através do storytelling da liderança. Storytelling da liderança. E é interessante porque ele começou o livro com um capítulo, que é um princípio americano de gestão, que é o walk the talk, né? Que é você falar sobre as suas palavras, você caminhar sobre as suas palavras, seria a tradução mais literal. E eu encerro o livro com um capítulo meu que é Talk the Walk. Fale sobre
os seus conceitos, que essa é a questão do storytelling. Então ficou interessante, que começa com o walk the talk e termina com o talk the walk. Que o walk the talk seria o seguinte, né? Faça aquilo que você diz, e o walk the talk promova aquilo que você faz. Exatamente. Diga o que você faz, porque se você acredita no que você faz, e essa é a cultura que você quer no seu time, é importante você dizer. Claro que existem formas, né? Você pode falar de si com arrogância, com soberba, com o nariz empinado. Eu não sei se as pessoas vão aderir, mas você pode falar metaforicamente sobre as suas crenças. Eu assisti ainda ontem, aliás, eu recomendo, viu? Olha, veja bem, eu não sou palmeirense, mas eu assisti ontem no Roda Viva a entrevista com o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Ele é um líder. Agora você vê ele fala assim, não, eu falo o que eu sinto. Olha o que ele fala. Não, eu vejo que o jogador, eu apoio o jogador, eu vejo que às vezes ele tem uma deficiência nisso, naquilo. Então, por outro lado do liberdade, ele tem que falar o que ele está pensando. É um exemplo. Então, você vê, dentro do esporte mesmo. E é difícil você conseguir ser um bom coach, um bom treinador, se você não for realmente um líder inspirador. Veja bem, ele não precisa jogar, né? O Tite não vai bater o pênalti, mas ele tem que treinar os batedores de pênalti. Ele tem que determinar quem é que bate os pênaltis no time dele. Não pode deixar à toa. Então, percebe a liderança e o papel do time? Perfeito, perfeito. Carlos Júlio, qual é a pergunta, pensando no nosso público aqui, né, os donos de pequenas ou médias empresas, qual é a pergunta que eu não te fiz, que eu poderia ter te feito? Tem um monte. Que eu poderia ter te feito para que você trouxesse aqui uma resposta impactante ou uma reflexão final. Não, acho que tem muita... Que pergunta eu não te fiz que eu deveria ter te feito? Não, mas só a pergunta, sem a resposta. Não, eu acho que tem muita coisa importante para a gente perguntar, quem pode contribuir, né? Quer dizer, eu tenho uma experiência acadêmica, mas também tenho uma experiência prática. Eu tenho a experiência como executivo e tenho a experiência também como conselheiro, né? E eu falo, ser conselheiro é a coisa mais gostosa que tem, porque o que é um conselheiro? É um parpiteiro profissional, quer dizer, as empresas me pagam para eu dar palpite, olha que coisa maluca, né? Eu não sei se eu pagaria alguém para dar palpite, mas eles me pagam para dar palpite. Mas eu acho que a pergunta mais profunda é exatamente o seguinte, né? Você sabe fazer as perguntas certas? Porque, veja bem, para qualquer pergunta tem sempre uma resposta. Não sei, preciso ver, vou pesquisar. Agora, fazer a pergunta que leve a pessoa perguntada a aprofundar os seus conhecimentos, a trazer uma resposta que venha da mente e do coração, eu acho que essa é a arte. E talvez o teu pai é um craque nisso, talvez essa seja a arte do coach, né? Eu sou muito crítico com essa questão do coach, porque eu levei 30 anos para me transformar, talvez, no coach que eu sou e que ainda falta muito para ser. Mas quando eu consigo entender a diferença entre coach, mentoring e counseling, eu percebo que são 3 técnicas diferentes, e se você, na hora da contratação, não souber esclarecer bem isso, você vai frustrar o teu cliente porque ele te contratou pensando uma coisa e você está entregando outra coisa. Então, eu diria, a pergunta que eu não te fiz, eu acho que é exatamente essa, né? Qual é a arte do perguntar? Aí você trouxe assim como se fosse uma pergunta para o arsenal de perguntas para quem está nos ouvindo, né? Mas eu quero extrair de você uma pergunta que eu não te fiz que eu deveria ter te feito. Você poderia ter me feito? Exatamente. Alguma pergunta? Eu acho que, por exemplo, uma pergunta que eu acho super pertinente é o seguinte, né? Hoje em dia, qual é o perfil de um bom vendedor? Isso é uma pergunta. Ótimo. Então eu tive uma iluminação divina aqui agora, Carlos Júnior, para a gente fechar esse Pode Acelerar. Qual que é o perfil de um bom vendedor Você hoje em falou dia? que não ia perguntar. Então, eu acho que hoje mudou muito. Hoje o vendedor não é mais aquele cara que sai falando, não é mais aquele cara da piadinha, muito pelo contrário. Nós somos gerentes de relacionamento. Como gerentes de relacionamento, a nossa missão é, 1, conquistar o cliente, 2, manter essa relação. E o perfil do bom vendedor hoje é, primeiro, oh meu Deus do céu, fugiu a palavra. Pode retomar. Pode retornar, então. Primeiro. Peraí.
Então, puxa, que eu esqueci a palavra. Agora lembrei. Primeiro, repertório. Não dá mais para entender de uma coisa só. Não dá para ser monotema. Para você manter relações, você precisa ter repertório. Quer dizer, repertório significa o quanto você lê, o quanto você ouve, o quanto você respeita quem pensa diferente de você. Porque nós estamos num momento de muita intolerância. Política, esportiva. Você vê torcedor matando torcedor, um negócio absurdo. Sabe por quê? Porque a gente não está respeitando o outro. Gozado, eu tenho um mindset diferente. Eu, por exemplo, se você pensa diferente, fala, nossa, como é que ele pode pensar? Se você pensa muito diferente de mim, o meu segundo passo é, deixa eu entender por que ele pensa assim. Quando eu tento entender por que você pensa assim, eu posso até não me convencer, mas eu começo a entender os seus motivos e suas razões. E eu cresço, que isso é a dialética. Então, primeiro ponto, você quer ser um bom homem e mulher de negócios, um bom vendedor, uma boa vendedora, um bom profissional de relacionamento? Repertório. 2, linguagem. Linguagem, muito cuidado. A internet está nos levando a escrever mal e errado. Nós estamos começando a usar sempre os mesmos slogans, sempre as mesmas respostas. Eu fico muito preocupado quando eu converso com meus netos e vejo que eles são monossilábicos. É sim, não, não desenvolve. Não, desenvolva a sua linguagem. Outro ponto muito importante, não pense que a aparência pessoal ficou lá para trás. O que ela ficou é menos formal. Eu passei 30 anos que eu acho que eu não dei uma aula sem terno e gravata. E eu estou aí nos últimos 4, 5 anos que eu acho que eu não dei uma palestra de terno e gravata. Mas assim, o teu asseio pessoal, a sua apresentação pessoal, aí se junta isso com linguagem, com repertório, você é mortal. E claro, conhecer profundamente o que você oferece. Ninguém vai te respeitar se o teu cliente conhecer o teu produto melhor que você. E isso está acontecendo muito. Varejo é crucial, porque hoje, vamos supor, Marcos, nos Estados Unidos, 100% dos clientes que entram numa concessionária passaram, em média, 1, 2 horas no site da marca antes de ir na concessionária. Então, você imagina o seguinte, olha, puxa, eu queria esse automóvel, mas eu queria aquele prata césio que você tem. Nós não temos essa cor. Não, tem sim. Não temos essa cor. Tem sim, entra no teu site. E aí você tem a cor. Como é que você fica? Porque, no fundo, nas relações compra e vendas, o que vale é a credibilidade. E o que é a credibilidade? É a tua capacidade de se fazer crível. Porque se você acredita em mim e eu estou te vendendo alguma coisa, eu começo a te sugerir e é capaz que você compre as minhas sugestões. Né? Só que é assim, credibilidade é poder. Como é que você cria credibilidade? Nos detalhes. Mas como é que você a destrói? Também nos detalhes. E às vezes é uma vida inteira, ou anos, ou meses, meses, um volume de horas absurdos para construir credibilidade. E depois destrói rapidinho. Né? Rapidinho, né? É verdade. É cruel, mas é a realidade do jogo. É né? verdade. Carlos Júlio, nós temos um ritual de encerramento aqui do Pode Acelerar, que é o seguinte, eu falo aqui no meu microfone pode, você fala aí no seu acelerar. Tá bom, beleza? Vamos lá. Com energia, mandando os empreendedores então. acelerarem para eles gerarem mais emprego, mais renda, mais oportunidade. É isso aí, o Brasil precisa. Porque eu realmente acredito que quando a gente mexe nas empresas, a gente mexe no nível do desemprego, diminui o desemprego, e aí a gente melhora um monte de aspecto social, né? Então, você empreendedor, lembre-se de se lembrar que você é um herói nacional, não desiste, continua, vai melhorando, otimizando, aprendendo, errando, fazendo acontecer, mas em algum momento, lá na frente, você vai sentir cada vez mais orgulho de tudo que você pagou o preço para fazer acontecer. Preparado para o encerramento? Preparado. Então, 3, 2, 1, pode! Acelerar! Aê! Valeu? Muito bom, valeu.